Muito bem, pessoal, dando seguimento aqui, agora vamos para a questão de número 2, relacionada à prefeitura de Mauriti, no Ceará. Aí teve dois cargos aí de nível médio, que foi auxiliar administrativo e agente administrativo. Olha só o que diz a questão também de porcentagem, assim como a anterior. Uma barra de cereal de 60 gramas possui 0,75 grama de fibra alimentar. O Ministério da Saúde recomenda que cada pessoa adulta consuma 25 gramas por dia de fibra. Com base nessa recomendação, que percentual de fibra é ingerido por uma pessoa ao consumir uma barra de cereal? Então, aí tem as alternativas: letra A 3%, B 4%, C 5%, D 7% e E 10%. Ok? Bom, primeira coisa, quando você lê uma questão, a leitura da questão, eu costumo dizer que ela é 50 a 60% da questão. Perceba que esse é um tipo clássico de questão de porcentagem que nem todos os dados você necessariamente vai utilizar na hora de fazer o cálculo, a parte mecânica da operação. Vê só, ele diz que uma barra de cereal de 60 gramas possui 0,75 grama, então é menos que 1 grama. Então vê só, 60 gramas de cereal possui 0,75 grama nessa barra de 60 gramas, ok? E ele diz que o recomendado pelo Ministério da Saúde é que haja o consumo de 25 gramas por dia de fibra. Então vê só, aí ele está perguntando, com base nessa recomendação, que recomendação? Do consumo de 25 gramas de fibra por dia, que percentual de fibra é ingerido por uma pessoa ao consumir uma barra de cereal? Então considere essa barra de cereal de 60 gramas. Esses 60 gramas aqui está só para encher o saco, certo? Porque aqui ele está dizendo que é um tipo de barra que tem 60 gramas. Mas teria importância? Teria. Pode ser que a questão tivesse aí utilizando, tem dois tipos de barra, um é de 60, outro de 80, aí faria uma diferença. Nesse caso aqui não. Então, utilizando essa barra de 60 gramas, que possui 0,75 grama de sua composição como fibra alimentar, essa porcentagem corresponde a quanto do total que eu necessito ingerir diariamente? Ou seja, 0,75 grama equivale a quantos por cento de 25 gramas? Entendeu? Então, basicamente, a gente resume o cálculo aqui. 0,75 grama equivale a quantos por cento de 25 gramas. Então, se 25 gramas é o total que deve ser consumido, então você vai considerar isso aí como sendo 100%. Tá? Então, 25 gramas, 100%. 0,75 é quanto desses 25 gramas? Então, vamos lá, vamos montar. Utilizando o mesmo esquema da questão anterior, nós vamos colocar de um lado as gramas, e do outro lado a porcentagem associada a essa quantidade em gramas, ou grama, no caso. Então veja, 25 gramas equivale a 100%, porque é o total que deve ser ingerido no dia. A gente considera isso como 100%. E 0,75, que é a quantidade que possui na barra de cereal de 60 gramas, equivale a quantos por cento? Então pode confundir muita gente, porque tem gente que pode pensar que tem que fazer alguma outra regra de 3 ou algo do tipo, quando na verdade não precisa. Então, vê só, nesse caso, multiplicação cruzada, 25 vezes x, 25x. E 100 vezes 0,75, pessoal, tem um truque para você multiplicar 100 vezes 0,75. Você pode, evidentemente, fazer tudo isso aqui e colocar a vírgula no final, mas uma dica é a seguinte, toda vez que eu multiplico o número com vírgula, uma técnica simples é você multiplicar esse número sem a vírgula. Então imagine que não tivesse a vírgula aqui, ia dar 0,75, que na verdade é 75, certo? Então a dica é, 2 passos, elimina a vírgula temporariamente, aí vai ficar como? 75. Quanto é 75 vezes 100? A gente já viu num vídeo anterior, qualquer número multiplicado por 100 ou com números terminados em 0, você multiplica sem os zeros, 75 vezes 1 dá quanto? Dá 75. E aqueles dois zeros que você não usou na multiplicação, você acrescenta. Então 75 vezes 100 dá 7.500. Mas, lembra que a gente tinha eliminado a vírgula temporariamente? Então, na resposta final, você tem que observar quantos números tem depois da vírgula? 2. Então aqui na resposta, 2 números depois da vírgula. Então isso aqui vai dar 75, porque 75,00 é a mesma coisa que 75. Então, recapitulando,
multiplicar 0,75 por 100, a dica é eliminar a vírgula. Se eu eliminar a vírgula, fica 75 vezes 100, que dá quanto? Dá 7.500. Você vai botar o 75 e acrescentar os dois zeros do 100. Só que não tinha dois números depois da vírgula, aqui na operação. Então aqui na resposta, depois da vírgula, tem que ter dois números. Então a posição dela é essa aqui. Por isso que deu 75. Tá? Essa é uma dica para você multiplicar com um número que tem vírgula, né? E multiplicar com números que terminam em zero. Tá? Isso lá no concurso pode fazer uma diferença. Ou você, evidentemente, pode multiplicar por aqui também, né? Ó, 5 vezes 100 ia dar o 500, né? 7 vezes 100 ia dar ali os 700. Você somava isso aqui, daria 7.500, né? E aí veja, ó, dois números depois da vírgula, na resposta, dois números depois da vírgula, ok? Bom, 25 vezes x é igual a 75. Então, está multiplicando, passa dividindo. Então, 75 dividido por 25. E aí vai uma dica, né? Para evitar, né, quem não gosta de dividir ou tem dificuldade com divisão, né? Para evitar fazer isso daqui, se você for bom em multiplicação, você pode apelar para a multiplicação em vez de você utilizar a divisão, né? 75 dividido por 25 é 3, né? Então aqui a resposta correta é a letra A, né? Que está informando aqui que é 3%. Que a gente sabe que 25 3 vezes, ó, 25 mais 25 mais 25, ou seja, 25 vezes 3 dá 75. Então você não precisaria dividir isso aqui, né? Mas se você fosse dividir, olha só, as respostas, utiliza aqui, né, as alternativas, ó, 3, 4, 5, 7 e 10, né? Você poderia, por eliminação, poderia testar, né? Então, ó, 3 vezes, 25 vezes 3, né? Você podia multiplicar, ó, já dava o 75, já era a resposta. Você testar, por exemplo, 25 vezes 4 dá 100, né? Aí passa, né? Então, acho que essa divisão aqui, às vezes, ela não é necessária, né? É só para encher o saco. Ainda mais em concurso, você tem que ter aí uma certa habilidade de controle do tempo, ok? Então, a resposta correta é a letra A.